Paz seja convosco, amém? Você pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus, eu estava aqui muito feliz quando eu escutei esse louvor Chuva de Avivamento, porque é exatamente o que nós vamos falar nesta manhã, amém? Tem uma parte do louvor que fala que essa chuva converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós vamos falar sobre preparar a geração do avivamento. E depois ele fala sobre chuva de avivamento. Amém? E eu estava escutando, irmãos, esse louvor ali no meu lugar, lembrando que esse louvor tocava quando eu entrei nessa igreja. Então, eu acredito que os adolescentes, os juniores e os jovens não conhecem o louvor. Nós precisamos ensinar coisas que eles não conhecem para eles. Nós conhecemos, mas eles não. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento, por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós nos colocássemos de pé, Senhor. Deus, que o Senhor venha abrir o nosso coração, Pai, que nós viemos ouvir a Sua palavra nesta manhã, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nada venha atrapalhar, Senhor, o Teu fluir, Senhor. Oh Deus, nesta manhã, nos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Esse assunto sobre gerações tem queimado o meu coração já fazem alguns dias. Na verdade, eu não lembro se foi no ano passado, no ano retrasado, onde nós fomos num treinamento em Campinas, pastor André, eu não lembro, mas foi falado sobre gerações, o quanto é importante nós passarmos a tocha para outra geração. E aquele treinamento falou muito comigo, e já fazem 6 anos que nós estamos à frente do grupo de jovens e adolescentes dessa igreja, e nós temos vivido isso na prática também, né? O quanto é diferente a maneira que eles pensam sobre algumas coisas. E nós precisamos buscar entender. Nós precisamos buscar entrar no mundo deles, se necessário, para ajudá-los, para orientá-los, para sentir o que eles sentem e a gente não sente mais. E isso não é diferente com uma criança, não é? Não é diferente com um ancião. Nós precisamos pedir essa capacidade do Senhor de nós entendermos essas pessoas que estão em diferentes fases da vida que nós estamos. Amém? Eu tenho acompanhado o trabalho tão lindo que a Ione tem feito com as crianças. E eu tenho visto o quanto Deus tem falado com ela nessa parte. Né? Agradecendo também às tias, né, que têm sido usadas por Deus também. Porque não é fácil, irmão, cuidar de criança, não é? Mas as crianças e os juniores, né, eles são a base da igreja. Eles são o futuro da nossa igreja. Então é muito importante que eles sejam ensinados sobre a palavra de Deus, irmãos. E às vezes nós pecamos ainda de acharmos que uma criança ela não tem um entendimento, que uma criança ela não é capaz de fazer algo, irmãos. Uma criança é capaz de fazer tudo, porque a fé de uma criança é maior do que a nossa, se a gente for parar para pensar. Se você falar para a criança, você pode orar por um enfermo, ela vai orar com fé, irmão. Uma fé que talvez eu não tenha. Nós precisamos dar mais valor, né, nas nossas crianças, nos nossos juniores, nessas pessoas que estão ainda em crescimento, porque serão o futuro da nossa igreja. Amém? Você crê nisso, irmãos? Glória a Deus. Então, Maísa, pode passar o slide? Eu queria comentar aqui sobre as gerações. Às vezes a gente já ouviu falar sobre geração X, geração Y, mas eu queria rapidamente aqui detalhar um pouquinho delas para vocês, para ver se vocês conseguem se definir. Amém? E aí, irmãos, a primeira geração, né, que é falada nos dias de hoje é a geração dos baby boomers, ok? Que nasceram ali a partir de 40 até 65, tá? Então, no caso, são os meus avós, amém? É a geração pós-guerra, a geração que são filhos daqueles que lutaram nas guerras, amém? É uma geração que veio com uma fome de reconstruir tudo que os pais deles perderam. É uma geração que tem muito dentro de si aquela falar assim, eu preciso conquistar as coisas básicas para eu sobreviver. Eu preciso recomeçar. Né? Essa é a geração dos nossos avós, né? Dessas pessoas que nasceram nestes anos aí. Eles foram educados de maneira bem rígida, gente. De maneira tradicional, conservadora.
né, de fortes valores, né, relativos à família, casamento, né? Então, eles procuravam também ter muita estabilidade, né, financeira, procuravam sempre ter o melhor para a família, uma casa boa, um carro bom. Amém? Então, se você for conversar com uma pessoa dessa geração, eles têm muito para ensinar, né, sobre conservadorismo, amém? Sobre como começar as coisas do zero, sobre várias coisas, né, sobre educação, família, amém? E a geração X, as pessoas que nasceram em 66 e 78, não é? São os meus pais, amém? Meus pais são de 73 e 74. Então aqui, gente, já começou a ter televisão com cores, foi o auge do cinema. Eles já tinham uma pequena evolução diante dos baby boomers, porque eles não queriam apenas sobreviver e ter um bom trabalho, eles queriam já ter um cargo maior dentro do trabalho, já queriam ser empreendedores, já queriam ser líderes dentro das empresas. Então começa aqui ter mais foco no empreendedorismo quando nós falamos de vida profissional, tá bom? Surgiram os gestores, amém? Pessoas que queriam mudar a moda de trabalhar, tá bom? Queriam procurar um trabalho ainda melhor, né? Pessoas que eles têm facilidade de conviver em grupos, né? E eles se preocupavam um pouco mais com a geração do futuro, né? A gente vai ver que conforme for chegando, por exemplo, na geração alfa, pode ser que vocês percebam que eles têm um pouco de dificuldade de conviver em grupo. Por quê? Pandemia, e várias outras coisas, não é? Então, essa é mais ou menos o que diz sobre a geração X. E a geração Y, ou Millennials, né? A geração do milênio. É as pessoas que nasceram ali em 79 até 94. Então, já tinha computador, já tinha impressora. A tecnologia já tinha avançado de uma maneira mais avançada. Já tinha e-mail, celular, a globalização estava em crescimento, tá bom? Diferente da geração passada. Eles acompanharam a evolução da tecnologia, né? Viram a televisão com cor, depois a internet, e foi indo, ok? Então, eles valorizam mais a construção de experiência e não mais tanto em conquistar bens patrimoniais como as gerações passadas. Então, essa geração, ela não tem medo de mudar de trabalho, né? Onde eu vou me dar melhor, eu vou lá, né? Diferente daquelas pessoas que achavam que ficar 20, 30 anos na mesma empresa era o melhor a ser feito. Essa geração já é um pouco diferente, gente. Essa geração é do meu marido, amém? Eu não sou da mesma geração dele, porque nós temos 7 anos de diferença, amém? Então, nós pensamos de maneira muito diferente em várias coisas. Vocês estão se identificando aí? Sim? E a geração Z, que é de 95 a 2010, é onde eu me enquadro já. Essa geração ela já é 100% digital. Ela já começou a viver com as redes sociais, irmãos, com as mensagens instantâneas. Quem lembra do MSN aí, do Orkut, das SMS, ICQ? Quem lembra disso aí? ICQ? MSN? Jovens e adolescentes, vocês sabem o que é isso? Juniores? Pois é, eu vivi isso aqui, gente. Nascemos numa sociedade altamente conectada à tecnologia. Uma geração individualista, imediatista e um pouco antissocial. Olha aí, começou. Pessoas multitarefas e exigentes com o mercado trabalhista. Então aqui são pessoas que elas vão buscar ainda oportunidades ainda melhores de se colocar num trabalho, porque ela não vai aceitar, talvez, o que uma geração anterior aceitaria. Amém? E aí, a geração alfa, que é a partir de 2011, eu já vi alguns estudos que falam que existe a geração beta, geração Covid, mas para não entrar muito, vamos falar apenas da geração alfa, que é a partir de 2011. Amém? Aqui são os nossos juniores, nossos adolescentes, as nossas crianças, né? Eles realmente já nasceram com a internet de uma maneira muito mais avançada.
A gente brinca que se der um celular na mão de um bebê, ele já sabe mexer, não é? Melhor do que um baby boomer. Mas se bem que hoje em dia os baby boomers têm celular já e sabem se comunicar por áudio no WhatsApp. Amém? É isso mesmo, né? Eles sabem. Porque a gente ensinou, alguém ensinou eles. Então, essa geração alfa é a geração que vai viver a inteligência artificial na prática, de verdade. Nós temos escutado falar um pouco de como as coisas estão acontecendo, né? Então, eles têm uma habilidade de se adaptar e de inovar, irmãos, que nós, das gerações passadas, não temos. Então, os nossos filhos aqui, eles vão viver essa era da robótica, essa era artificial. Eles que vão inovar muito mais que nós. Por isso que o pastor sempre fala, os nossos filhos serão melhores do que nós, irmãos. E aí eu estava lendo e estudando, tem uns estudos que falam que não tem nem profissão criada para que eles vão trabalhar, porque ainda vai ser criada a profissão deles, vai ser inventada, não é? Porque vai ser tudo diferente. Amém? Vocês conseguiram entender como nós somos diferentes? E sabe o que mais me chama a atenção? Que todos nós temos o que aprender e o que ensinar uns com os outros. Todos nós. Um alfa, ele pode ensinar um baby boomer, o baby boomer pode ensinar o alfa, e assim, sucessivamente, todos nós temos o que ensinar e o que aprender. Amém? Porque essa geração alfa, ela precisa de valores e de princípios que um baby boomer tem ou tinha. Amém? E se nós não transmitimos esses princípios, esses fundamentos, irmãos, vai se perder. Amém? Tem coisas que nunca vão mudar. Os princípios da palavra de Deus, eles nunca vão mudar. Eles são mandatórios para a gente que é cristão. E nós precisamos fazer realmente a nossa parte de falarmos todo o tempo sobre Deus, quem Ele é, sobre a sua justiça, sobre o reino de Deus, sobre que o Senhor, Ele é soberano na nossa vida. E tem um texto, irmão, você abra comigo, eu não coloquei no slide, mas está lá em Deuteronômio 6:4. Eu vou dar um tempinho para os irmãos abrirem, amém? O texto diz o seguinte, irmão. Escutem, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Amém? Você as inculcará aos seus filhos. Olha que palavra, irmãos. Você vai inculcar, você vai colocar dentro da mente, do coração do seu filho as palavras do Senhor. Amém? Então, o pastor estava falando aqui sobre a obediência, a importância da obediência e as bênçãos que a obediência gera, irmão. Então, nós precisamos não nos calar, nós precisamos mesmo falar, amém? Porque nós temos vivido, né, com os jovens e os adolescentes, com as crianças, e eles vão escutar, irmão, aquele que chegar primeiro para ele. Então, se ele ouvir um comentário de um amigo na escola ou de um professor e você não falar nada sobre o assunto, ele vai escutar primeiro quem falou sobre aquilo. Então, nós precisamos ser os primeiros na vida deles. Nós precisamos falar primeiro, para que eles confiem realmente no que é certo. Nós precisamos ser os melhores amigos dos nossos filhos, irmãos. Dos nossos adolescentes. Sabe, a gente vê que tem muitos pais, né, que talvez, sem perceber, acabam negligenciando algumas coisas com os filhos, com os adolescentes, com os jovens. E a gente acaba tendo que instruí-los em muitas coisas. Sabe, Deus conta com a gente, conta comigo, conta com você, para que a palavra dele nunca se perca, irmãos, no meio da igreja, no meio das famílias, no meio dessa nação. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Pode passar, Maísa. E eu queria falar desse salmo, irmãos. É um salmo, assim,
para a vida, né? Toda a palavra de Deus é para a vida, mas marque esse salmo aí para você ler. Sempre que precisar pensar sobre essa questão de família. E ele fala, irmãos: povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos de nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvados feitos do Senhor, amém? O seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, ordenou os nossos antepassados que ensinasse os seus filhos, em modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os teus mandamentos, amém? Então, irmãos, a palavra diz para a gente não esconder dos nossos filhos o que Deus fez na nossa vida. Para que a gente fale mesmo, para que a gente expresse para eles. Para que a gente faça que eles conheçam como o nosso Deus é grande, irmão. Amém? Pode passar. E aí eu separei aqui 3 pontos desse salmo, para que a gente resuma ele e para que a gente guarde no nosso coração com mais facilidade a mensagem dele. E a primeira lição que nós aprendemos com este salmo é ouvir a palavra do Senhor, que está ali no versículo 1 e 2. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Repare que o Senhor, Ele fala para que a gente escute o meu ensino. Incline os ouvidos, irmãos. E como que a gente faz isso? Sabe, quando a gente busca realmente aprender a palavra de Deus, quando a gente vem numa escola bíblica, quando a gente busca conhecimento, quando a gente está numa célula, quando a gente não está satisfeito com o nosso nível de conhecimento bíblico, irmão, a gente está procurando ouvir a voz de Deus. Amém? E ouvir é diferente do que apenas escutar. Escutar, você escuta um som e às vezes você não dá muita atenção, mas quando você ouve, você processa no seu coração e você realmente medita sobre aquilo, os teus hábitos mudam. Amém? Então, o salmista fala sobre inclinar os ouvidos. E quando eu inclino os ouvidos para ouvir alguma coisa, é porque eu tenho interesse, é porque eu estou buscando, é porque, de alguma forma, eu tenho prazer em buscar aquele conhecimento. Então, é isso que a palavra de Deus está falando para a gente, para que a gente busque realmente conhecer o que a palavra dele fala, o que ele ensina, quais são os princípios. E aí a palavra de Deus também fala que o Senhor vai abrir a boca para proferir enigmas do passado. Então, nós vamos conseguir entender coisas que o Espírito Santo vai mostrar para a gente que talvez nós não conseguiríamos entender sem o conhecimento da palavra, irmão. Porque quanto mais a gente busca conhecer realmente a Cristo e quem Ele é, mais o Senhor revela nas nossas vidas segredos, mistérios, irmãos. E isso requer renúncia, requer que a gente queira mesmo. Requer que a gente busque isso, irmãos. Eu sei que não é fácil nós nos prostrarmos, nós tirarmos um tempo, mas precisamos entender que isso é um princípio para a nossa vida cristã, irmãos. Isso é a base da nossa vida como cristão, como uma mulher, como um homem de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra, irmão. Amém? Vocês creem nisso? Vocês podem glorificar o Senhor, irmão? Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero falar a respeito também do discipulado nessa pregação. Porque quando alguém vai nos ajudar em alguma questão, alguém vai nos ensinar, é o próprio Deus falando conosco. E Deus, Ele tem falado para a igreja que nós precisamos ouvir as pessoas de Deus, ouvir as pessoas que estão do nosso lado, ouvir os nossos líderes. Porque eles também nos ensinam a palavra dEle. Amém? Irmãos, nós precisamos um dos outros. Por isso que eu estou falando hoje sobre gerações. Eu não consigo muitas vezes ver onde eu estou errando, onde estou pecando, mas o meu irmão consegue. Nós não somos autossuficientes nos nossos erros, nos nossos pecados, não. Nós precisamos um dos outros para nos exortar, para nos corrigir. Amém?
Nós precisamos um dos outros. Nossos filhos precisam que nós os corrigimos, os instruímos no que é certo. Mesmo que ele ache que ele está fazendo é certo, mas ele precisa de alguém falando, filho, não é por aí. Filho, isso está errado. Não vai por aí que você vai se machucar, que você vai se ferir. Sabe, irmãos, tem pessoas que não conseguem entender ou ser ensinados por alguém. Porque acha que a pessoa muitas vezes está cuidando da sua vida. Acha que a pessoa quer o mal de você, irmão. Mas que hoje, nessa manhã, nós viemos entender que o Senhor, Ele quer falar conosco também através das pessoas. Ele quer que os nossos líderes sejam aceitos para cuidar das pessoas aqui neste lugar. Entenda que isso é o verdadeiro discipulado que precisa acontecer na nossa igreja, na nossa família, em todo lugar. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E, se necessário, nós precisamos falar o que precisa de mudança, o que precisa melhorar. Nós precisamos disso, irmão. Tem crescido muito, vocês sabem, os desigrejados da igreja. Pessoas feridas, pessoas que saem, sabe, por realmente falhas, porque nós não somos perfeitos, irmão. Pessoas que muitas vezes não aceitam uns aos outros uma palavra. Então, nós precisamos, irmãos, amadurecer em fé, pedir a graça do Senhor para que, Senhor, me ajude a enxergar o que o Senhor tem para a minha vida, me ajuda a amadurecer, a passar por cima de coisas que talvez eu não conseguiria sozinho, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem um propósito. Amém? Então, nós precisamos de cuidar uns dos outros, irmãos, porque as pessoas que estão fora da igreja, por um momento elas acharam que ficariam melhor fora da igreja, mas elas não estão sendo cuidadas por ninguém de perto. Então, faça esse compromisso essa manhã. Vamos cuidar uns dos outros, amém? Vamos cuidar uns dos outros. Vamos cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos liderados. Amém? Ponto 2 é expressar os feitos do Senhor, que fala no verso 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvados feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Então, irmãos, tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, irmão, conte para essa geração que está precisando de escutar suas experiências. Sabe, irmãos, eu adoro quando eu falo com alguém assim, que já está na caminhada com Cristo mais tempo que eu. Porque quando eu ia no monte, acontecia essas coisas. Porque os acampamentos eram assim. Porque Deus fez esse milagre na vida de alguém, irmão. Quem gosta de escutar essas coisas aí? É gostoso, não é? Porque naquele tempo era assim. Né? E às vezes a gente fala assim, uma pessoa muito saudosista que vive no passado. Não é isso, irmãos. É apenas a gente compartilhar o que a gente já viveu com o outro. Né? Não esconder, né, dos nossos filhos as nossas conquistas. Também algumas dores a gente precisa compartilhar para eles e depois explicar como a gente superou, irmão. O que a gente fez. Como que você venceu aquela área da sua vida que talvez ele está passando. Filho, eu passei por isso aí. Eu fiz isso, filho. Deus me abençoou com isso aqui, ó. Para você tem solução. Você não vai ficar nisso aí não. Você vai vencer também. Não esconderemos dos nossos filhos, irmãos, os feitos louváveis do Senhor. O que o Senhor fez na sua vida que te alegrou? Muita coisa. Amém? Muita coisa o Senhor fez. Então, conte à próxima geração. Não se cale. Expresse, irmãos. Seja espontâneo nas coisas de Deus. Amém? Não esconda o que Deus fez. Não tenha vergonha. Amém? Porque as pessoas precisam saber, irmãos, o que é viver com o Senhor. Como é bom viver com o Senhor. Como é maravilhoso, como é prazeroso estar na presença dEle. Amém? E tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes, as nossas falas, a gente está ensinando, irmão. A gente está ensinando. Todo momento as pessoas estão olhando para você. Todo momento você está discipulando alguém. Lá no seu trabalho que você vê todo mundo bravo e você tem uma atitude diferente, você está ensinando, sem confrontar.
você está ensinando de alguma forma. Sabe, essa semana, sexta-feira, eu compartilhei com umas pessoas próximas. Essa semana, a professora do meu filho, Noah, ficou doente. E ele ama a professora dele. E aí, ficou uma professora substituta com ele. E ela tem uma cara muito de brava, irmão. Quando eu chego para buscar ela, todo mundo sentado, assim, retraído. Assim. A minha mãe fica assim, nossa, Thaís, essa professora é muito brava, porque as crianças nem se mexem. E aí, sexta-feira, eu estava dando um banho nele, e ele falou assim, mamãe, a professora falou acho que uma criança foi conversar com a outra, e ele falou assim, a professora disse, mamãe, cala a sua boca, Valentim. E aí, ele mudou a voz para imitá-la, irmão. E aí, eu fiquei assim, filho, como é? Mamãe, ela falou, cala a sua boca, Valentim. Aí eu já aproveitei o momento para ensiná-la. Falei, filho, isso não é certo você falar com ninguém. A professora, ela não estava, talvez, num bom dia, né? Ela estava brava, né? Mas você não precisa se importar com isso. Você precisa, né, saber se posicionar naquele lugar. Então, irmão, eu poderia falar assim, essa professora é muito brava, filho. Você, sabe, eu poderia falar para ele assim, olha, seja desobediente, né? Mas eu tentei utilizar aquela situação ruim para ensiná-lo de alguma forma. Amém? E não é fácil, irmão. Porque os nossos filhos vão crescer e vai ter vários momentos que eles vão enfrentar e não vão ter a gente. E aí eles precisam estar preparados para lidar com aquela situação. O que eles vão fazer? Eles vão agir mal, como as pessoas estão agindo, ou eles vão ser diferentes naquele lugar? Então a influência, né? Nós precisamos ensinar para os nossos filhos como agir nos lugares, irmãos, onde talvez não é um ambiente propício, mas ele precisa ser o quê? Um termostato, como o pastor sempre ensina para a gente. Nós precisamos fazer a diferença nos lugares. Não é o lugar que vai influenciar a gente, é nós que vamos influenciar o lugar, amém? É os nossos filhos que vão influenciar aquele lugar, aquele ambiente. Porque, irmão, a palavra de Deus fala que a gente é cabeça e não cauda, irmão. Você é cabeça, irmão? Glória a Deus, nossos filhos são cabeça em um lugar. Nós estamos liderando, porque nós temos o princípio de Deus nos lugares. Então, nós não possamos nos rebaixar, irmão. Há princípios contra a palavra de Deus. Nós precisamos nos posicionar. E isso é expressar os feitos do Senhor, irmão. Amém? Vamos passar aí para o terceiro ponto. Influenciar as gerações, irmãos. O verso 5 e 7, eu vou ler para vocês de novo, diz que ele decretou estatutos para Jacó em Israel, estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os teus mandamentos, irmãos. Então, o Senhor, Ele já estabeleceu aos seus antepassados a ordem de ensinar os próximos, a próxima geração. Sabe, irmãos, quando nossa geração passar, né, que vai passar um dia, e a geração futura, ela viver e nunca mais esquecer os feitos do Senhor e obedecer os seus mandamentos, nós poderemos ter a certeza de que nós influenciamos aquela geração. Porque se a nova geração esquecer os princípios de Deus, não conhecer os princípios de Deus, irmãos, nós falhamos. Nós falhamos de alguma forma. Por isso que eu e você, fala-se tanto nos dias de hoje sobre influencers, né? Influencers que muitas vezes falam de assuntos banais. Muitos coaches, muitas pessoas. Mas queira eu e você sermos uma influência da palavra de Deus, um influencer do reino de Deus aqui nessa terra. Porque se nós não tomarmos cuidado, irmãos, a nossa geração vai se perder. E nós temos
muitas coisas para ensiná-los. Como eu disse para vocês, nós precisamos capacitar os nossos filhos para serem realmente a influência nos lugares. E eu queria destacar novamente que ele fala ali no verso 7, não esqueceremos os teus feitos e obedecerão os teus mandamentos. Né? Eles porão a confiança em Deus, irmãos. Irmãos, eu queria comentar também uma coisa. Sempre que a gente está na célula lá, e eu lidero uma célula de jovens e adolescentes, e eles sempre falam, Thaís, o maior desafio é influenciar, porque é tanta coisa, eu quase sou influenciado, é difícil. Aí eu falo assim, gente, mas você tem que ter força de influenciar. Por que o pessoal consegue influenciar você e você não consegue influenciar? Então é porque nós não estamos vivendo realmente o evangelho que a gente deveria viver, irmão. E também nós temos refletido, conforme a vida vai acontecendo, que você não precisa fazer força, às vezes, para influenciar, não. Né? Você só precisa ser quem Deus te chamou para ser. Você só precisa viver a palavra. E automaticamente você vai inspirar alguém, você vai influenciar alguém, muitas vezes você sem ser intencional. As pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, essa é uma mulher de Deus, eu quero ser igual a ela. Esse é um homem de Deus, eu quero ser igual a ele. Nós falamos para os jovens e adolescentes, vocês precisam ser discipulados por quem vocês acham que são melhores que vocês em muitas coisas. Você não vai ser discipulado por uma pessoa que é inferior a você. Não que nós somos maiores ou menores que uns ou os outros aqui, irmãos. Vocês estão entendendo? Mas eu preciso ter alguém como inspiração. Onde eu quero chegar? Eu preciso me inspirar em alguém. Eu preciso buscar proximidade com alguém para cuidar, para me ajudar. Amém? E a inspiração, ela é automática, né? Ela é realmente... muitas vezes você não tem aquela intenção realmente de ensinar, mas você acaba ensinando. É claro que tem momentos que nós precisamos ser intencionais mesmo, como na nossa casa. Se não está sendo suficiente só eles olharem para a gente precisa falar, a gente precisa corrigir, a gente precisa estar ali instruindo, conversando. Igual o pastor sempre fala, filho, vai escovar os dentes. Você vai falar uma vez, você acha que ele vai obedecer todos os dias? Vai obedecer, irmão? Não, você tem que falar todo dia. Escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes. Aí vai chegar um momento que ele vai fazer aquilo ali sozinho, sem ninguém mandar. Por quê? Você não desistiu de ensinar, você não desistiu de discipular. E a gente vai passar por isso, irmão. Toda hora a gente vai ter que ficar falando as mesmas coisas, ensinando sobre as mesmas coisas. Mas o que importa é que a geração futura, ela não vai se esquecer do que a gente ensinou para eles. Você crê nisso? Por isso que nós precisamos nos levantar mesmo, sabe? Com a autoridade de Deus. Precisamos não nos calar, né? Para que realmente a nossa voz seja ouvida, irmão. Como eu já falei aqui, nossos filhos vão ouvir as vozes que eles ouvem primeiro. Nós precisamos ser as vozes que eles ouvem primeiro, irmão, dentro de casa, dentro da igreja. Amém? E aqui eu queria trazer um exemplo. Sobre um jovem, né? Um jovem que ele foi, na verdade, um canal do avivamento do país de Gales. Esse jovem se chamava Evan Roberts. Então, eu estava lendo um pouco sobre a história dele. Ele, com 13 anos, irmãos, ele era um adolescente. Um adolescente. E ele era indignado com a forma que ele estava, espiritualmente. Ele era indignado com a forma que o país dele estava. E a história fala que, com 13 anos, ele começou a fazer a mesma oração. Senhor, Espírito Santo, enche a minha vida. Enche o meu país. Que as pessoas conheçam quem tu és. Ele ficou orando por 13 anos, desculpa. Porque com 26 anos, o avivamento no país de Gales aconteceu, irmão. E o que é o país de Gales? É um pequeno país do Reino Unido, tá? Esse avivamento, ele marcou o século 20. Foi 9 meses de avivamento, onde mais de 100 mil pessoas aceitaram Jesus. Por causa da oração de um jovem. Claro que não por causa só dele, mas
ele ficou indignado com aquela situação e fez com que Deus olhasse para aquela situação. Mesmo sendo tão jovem, né, para muitas pessoas, ele tinha uma indignação dentro dele. E ele influenciou um país inteiro, amém? E esse avivamento, irmãos, a história conta que resultou na conversão de muitos jovens, muitas crianças, que também foram usadas poderosamente para ganhar mais almas para Jesus. Isso é maravilhoso. Muitos jovens, muitas crianças foram tocadas para ganhar pessoas para Jesus. Você pode glorificar a Deus, irmão? Glória a Deus. E aí saiu na manchete do jornal. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas, mas se manifestando também nas ruas. E o que aconteceu naquele país foi que os bares fecharam, irmão, porque a presença de Deus era tanto naquele país que os bares fecharam. As livrarias, as Bíblias acabaram, irmão. O país inteiro foi tocado, porque alguém se levantou para influenciar, alguém se levantou realmente para mover o mundo espiritual, irmão, em favor daquele lugar. Europa, né, viveu muitos avivamentos importantes. Só que hoje é conhecido como um continente frio, irmão. Um continente cético, que os jovens não acreditam mais em Deus. Que ser crente na Europa é coisa de avô e vó. Isso é triste, irmão. Países que já viveram tudo isso, um avivamento sobrenatural, de alguma forma isso se perdeu na nova geração. Por isso que a Andresa foi para a Espanha. Por quê? Para tentar ativar novamente os jovens daquele lugar. Por isso que está tendo tantos trabalhos novamente de pessoas brasileiras saindo daqui para ir evangelizar a Europa de novo, irmão. Porque o fogo se apagou lá. O fogo se apagou. De alguma forma, não foi passado o que eles viviam para as próximas gerações. Isso é triste. É muito triste, irmão. Não é? Pode passar, Meisa. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês nesse texto, Juízes. Nós vamos ler capítulo 2. Ali está pequenininho, por isso é importante vocês lerem na Bíblia de vocês. Juízes 2, do 7 ao 11. A palavra de Deus vai falar sobre Josué. Como foi depois da morte de Josué, irmão? Diz assim, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuavam vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizava em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Amém? Então isso aconteceu com Israel também. Repare que quando Josué estava vivo, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida dele. Só que depois que Josué morreu, irmão, a palavra de Deus fala que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, novamente, o que aconteceu aqui, irmão, foi uma falha. Que não houve uma passada de bastão. Né? Não tem aquele esporte que é a corrida dos bastões, né? Que um tem que passar para o outro, para que eles ganhem a corrida. Israel teve uma nova geração de Israel que não conhecia o feito, né, do Senhor. E Josué, de alguma forma, ele falhou, irmão.
de não ter discipulado, de não ter ensinado. E tudo que ele construiu foi perdido. Né? Tudo que aconteceu na Europa, de alguma maneira, foi perdido. Porque agora eles estão tendo que recomeçar de novo. A conversão das pessoas de novo. Claro que o Senhor é soberano sobre tudo. Amém? Vocês creem nisso? Nós não sabemos o plano do Senhor para aquela nação, para aquele continente. Né? Mas nós sabemos a nossa responsabilidade como cristãos, como homens e mulheres de Deus, de comissionar essa nova geração, de discipular essa nova geração, de ensinar para que não se perca, irmão. Você já parou para pensar como que vai ser a igreja daqui 30, 50 anos? Que são os nossos filhos? Será que nós temos feito realmente esse papel de discipular fortemente as nossas famílias? Os nossos liderados? Porque nós corremos um grande risco, irmãos. Nós sabemos que tem uma profecia para o Brasil desse avivamento. Né? Nós sabemos que Deus ele vai fazer alguma coisa nessa nação. Mas Deus tem falado com o povo dele que precisa de alinhamento em muitas coisas. Vocês estão vendo que eu não sei se vocês estão acompanhando os escândalos que estão acontecendo com as igrejas evangélicas do Brasil, irmão. E é nesse momento que a gente precisa se levantar como igreja e falar assim, olha, a igreja ela é um projeto de Deus. Não é porque está acontecendo um escândalo ali ou acolá que nós não somos, né, verdadeiros, irmãos. Porque a palavra de Deus fala que o trigo e o joio cresceriam juntos, irmãos. A palavra de Deus fala que também o amor de muitos se esfriaria, mas de alguns. Mas o amor não vai se esfriar nos nossos corações, amém? Vai ser de alguns. Nós precisamos levantar como igreja, irmãos. Mesmo que tenha acontecido esses escândalos, mesmo que pessoas tenham falado coisas para atingir a igreja, nós somos a igreja verdadeira, irmão. Se nós formos inflamar os nossos filhos, as pessoas que estão do nosso lado falam assim, olha, tá vendo o que aconteceu naquela igreja ali, ó? Ó, tá vendo? De novo a igreja, de novo isso. Nosso posicionamento precisa ser diferente, irmão. Falhas, dificuldades, pecados, todos nós temos. Mas nós precisamos sermos humildes, irmãos, para continuar a nossa caminhada. Para continuar realmente verdadeiro na presença de Deus. Amém? Pode passar. A futura geração precisa ser discipulada. A futura geração precisa ser discipulada, amém? Precisa ser ensinada. Por todos nós que estamos aqui. Por todos. Por todos. Os baby boomers, geração X, Y, Alfa, geração Z. Todos nós precisamos discipular alguém. Cuidar de alguém. Acompanhar alguém. Para que nosso evangelho não se perca. Para que as pessoas conheçam o Senhor daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas isso precisa permanecer vivo quando Jesus voltar, amém? E Ele conta comigo e com você, igreja. Ele conta que a gente faça o melhor onde Ele nos colocou. Se é no grupo de crianças, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou influenciar essas crianças aqui. Se é no grupo de mulheres, eu vou influenciar essas mulheres. Talvez você não tenha um cargo efetivo aqui na igreja, mas você é um influenciador no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde quer que você esteja, na sua casa, onde seus vizinhos olham para você. Em todo lugar você está influenciando, você está ensinando alguém. E não se cale. Não se cale sobre o que Deus tem feito na sua vida, sobre os louváveis feitos dele. Amém? Pode passar. Como eu estava falando para vocês, tudo hoje está conectado. Amém? Eu creio que Deus é um Deus que Ele é onisciente. Como nós cantamos aqui, essa chuva converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E vai ter um avivamento. Só que, para o avivamento acontecer, irmãos, o que é avivamento?
multidão de pessoas sendo tocadas por Deus, multidão de pessoas sendo curadas por Deus e aceitando a Ele. Isso vai acontecer, isso é fato, porque está profetizado. Mas para que isso venha a acontecer, nós precisamos de alinhamento. E o alinhamento, ele dói, irmão. Você se alinhar, dói, porque a gente precisa corrigir muitas coisas. E a palavra de Deus diz lá em Joel, né, esse capítulo de Joel 2, eu não vou ler todo aqui, mas leiam na casa de vocês. O versículo 2, do 12 ao 13, fala: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Então, o Senhor está falando para o povo, olha, volte-se para mim em arrependimento. De todo o coração de vocês, com jejum, lamento e pranto, irmão. Qual foi a última vez que talvez você fez isso pelo teu filho que está perdido? Qual foi a última vez que você realmente se colocou num lugar de renúncia e falou assim, eu vou jejuar por uma situação, porque eu não aceito, eu estou indignado, como fez Evan Roberts, com 13 anos, porque ele não se indignava com a situação dele e nem com o país dele. E muitas vezes a gente está fazendo isso pela nossa família, irmão. Com jejum, lamento e pranto. A palavra de Deus deixa muito claro que é realmente nós nos prostrarmos ao Senhor, clamando a Ele. E Ele fala 2 vezes sobre o nosso coração, irmão. Por quê? Porque o nosso coração ele é cheio de orgulho, nosso coração carnal. Um coração que muitas vezes não perdoa, que tem mágoa, que tem julgamento com o próximo. Sabe, Deus tem falado muito comigo que quando a gente fala alguma coisa de alguém, irmão, que está errando, que às vezes está tendo uma conduta inadequada, a gente fala muitas vezes, não é para ajudar. Fala porque quer que a pessoa seja exposta, quer que a pessoa fique triste, quer que a pessoa, sabe, se sinta mal. Não é porque a gente ama, não, às vezes, sabe? Porque se a gente amasse a pessoa, a gente procuraria o líder dela, a gente procuraria ela mesma e falaria assim, ó, você está errando nisso, irmão. Ó, essa conduta sua não está muito legal. Isso é amor, irmão. O amor não é quando a gente fala para uma pessoa aleatória que não vai ajudar em nada. Então, o Senhor está pedindo para que a gente se alinhe. Que a gente rasgue realmente o nosso coração e falar, Senhor, eu quero fazer mais para o teu reino, mas eu preciso me alinhar. Eu preciso realmente rasgar o meu coração, deixar o Senhor entrar, para que o Senhor conduza a minha vida, e não o meu orgulho, as minhas dificuldades. Pode passar, Maísa. E aí sim, irmão, depois que o povo de Israel, né, o Senhor está profetizando, depois que houver o alinhamento, depois que o povo clamar por arrependimento, clamar realmente por restauração dos corações, Ele vai derramar o avivamento. A palavra de Deus fala, um pouco mais adiante, nos versos 28 e 29, depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, irmãos, não tem como a gente querer ser avivado sem nós estarmos alinhados. Nós precisamos clamar para que Deus derrame mais misericórdia sobre nós, mais arrependimento, irmão. Restauração da nossa vida, dos nossos corações, irmãos. Vocês sabem que o inimigo das nossas almas, ele odeia a igreja. Ele vai usar de N situações para nos ferir, para fazermos a gente desistir. Mas a gente precisa se levantar, irmão, se posicionar e falar, aqui não, você vai ser envergonhado. Porque eu sirvo ao Senhor dos Exércitos. E Ele ama a sua igreja. Ele nos ama. Ele já tem uma promessa preparada para nós no teu reino. E Ele quer que a gente venha participar de tudo isso, irmão. E eu falo para você que está aqui nessa manhã, se posicione. Se alinhe com as coisas de Deus. Alinhe o seu casamento, a sua família, a sua criação com os teus filhos. Se você tem alguma pendência para resolver com alguém, irmãos, não perca o tempo.
Nós precisamos viver um novo do Senhor. Precisamos chegar nesse patamar que tanto é falado de realmente um avivamento na nossa igreja, irmãos. Nós precisamos disso, nós precisamos desejar isso. Porque as pessoas estão perdidas e elas precisam ver o Senhor queimando dentro de nós para que elas sejam tocadas e queiram desejar a mesma coisa que a gente está vivendo. Se nós somos uma igreja que tem uma fama de talvez não armarmos as pessoas como deveríamos, as pessoas não vão querer entrar aqui, irmão. Me desculpa falar isso. Eu quero que vocês coloquem de pé, nós vamos orar. O Senhor, Ele está pedindo para mim e para você, para nós orarmos realmente por alinhamento nesta manhã. O alinhamento dos corações. Feche os teus olhos, levanta as mãos, comece a adorar o Senhor, irmãos, porque Ele está aqui. A palavra do Senhor fala que as gerações vão passar, mas a palavra dele nunca passará, irmão. Ele está contando com você, irmão. Talvez você está passando por uma situação muito difícil, a sua família, às vezes dentro da igreja mesmo. Mas o nosso Deus é um Deus geracional. Ele é um Deus que sara as nossas feridas. Ele é um Deus que nos restaura. Ele é um Deus que derrama sobre nós o espírito de misericórdia uns com os outros. O espírito de sermos amorosos uns com os outros, benignos uns com os outros. Espírito Santo. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos. Por um momento. Abre o seu coração, começa a dizer para Ele o que precisa ser alinhado na sua vida, talvez. Todos nós somos pecadores, todos nós ferimos, muitas vezes sem perceber as pessoas. Mas Deus, Ele nos chama, irmão, Ele nos chama para o arrependimento. Ele nos chama para viver uma vida mais fiel a Ele.